Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o professor Edson Pires da Fonseca, que é professor de Direito Constitucional, mas leciona outras matérias, também como Direito Civil, Direito principalmente Direito Penal, áreas bem áridas e ele enfrenta com qualidade. É um mestre em Direito e um escritor e acaba de lançar um livro em parceria com o também mestre em Direito, o professor Paulo Hermano Soares Ribeiro, um livro que fala de casamento e divórcio numa perspectiva civil e constitucional. Eu começo perguntando ao professor Edson sobre o livro, a ideia do livro e a parceria com o professor Paulo Hermano. Dr. Valdir, a ideia de escrevermos um livro a quatro mãos, eu e o professor Paulo Hermano, surgiu em julho de 2010 com o advento da Emenda Constitucional 66, que mudou a disciplina do divórcio. Então nós começamos a fazer algumas reflexões sobre os impactos da nova emenda no direito brasileiro e daí surgiu a ideia então de colocarmos isso no papel com a publicação de um livro. Essa obra ela traz as duas especialidades nossas. De um lado, o professor Paulo Hermano, um grande especialista da área do direito civil, com obras já publicadas e consagradas, e aí a minha experiência no direito constitucional. Nós unimos essas duas visões do direito para construir uma obra interdisciplinar, uma obra que traz ao público leitor a imbricação do direito civil com o direito constitucional, ou seja, que apresenta o direito civil a partir de uma releitura constitucional. Professor, no caso seu, você tratou mais das questões constitucionais do livro. Claro, uma parceria, você também falou da área do direito civil no livro. Mas a parte principal aí é a influência das determinações da Constituição que acabaram por influenciar sobremaneira o direito civil, notadamente o direito das famílias. Eu gostaria que você falasse para nós sobre essa influência da Constituição no direito civil. Dr. Valdir, com o final da Segunda Guerra Mundial, as constituições que emergiram daí começaram a ser constituições dotadas de mais força normativa. A Constituição da Itália de 47, a alemã de 49, a francesa de 58, a portuguesa de 76, a espanhola de 78 e a brasileira de 88. E nós começamos a experimentar um processo chamado de constitucionalização do direito, que tem duas facetas. De um lado, os princípios norteadores dos principais ramos do direito positivo foram inseridos nas constituições. Então, a base normativa do direito civil, do direito penal, do direito tributário, administrativo, está inserida na Constituição da República. De outro lado também, há uma outra faceta da constitucionalização do direito, que é o quê? A irradiação dos valores, dos princípios constitucionais por todo o ordenamento jurídico. Então, este livro, O Casamento e Divórcio na Perspectiva Civil Constitucional, ele foi escrito a partir dessa ideia de constitucionalização do direito. A Constituição encarada como uma norma jurídica de hierarquia superior e uma norma jurídica que irradia por todo o ordenamento jurídico. Nós só podemos falar hoje em direito civil, em direito penal, em direito tributário, em direito administrativo, enfim, em qualquer ramo do direito, à luz da Constituição. Professor, já se disse que a Constituição de 88 desce a muitos detalhes, trata de minúcias e que até a Constituição também já se disse que ela poderia ser mais enxuta e deixar assuntos para serem tratados em leis. Mas, em termos de evolução do direito de família, a Constituição trouxe uma grande novidade e essas determinações que acabaram modificando bastante, né, professor? Olha, a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição minuciosa. Há, é claro, um ou outro exagero. Por exemplo, não vejo a necessidade de que esteja no texto constitucional a referência ao Colégio Dom Pedro II, um dispositivo da Constituição que diz que o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, será
administrado pela esfera federal. Então, acho que há exageros. Mas a nossa Constituição reflete, primeiro, características do próprio povo brasileiro, segundo, o momento histórico no qual ela foi gestada. Era uma Constituição que representava a saída do Brasil da ditadura militar e ela trouxe consigo os anseios dos diferentes grupos sociais que se colocavam ali. Na seara do direito de família, na seara do direito privado, enfim, houve grandes avanços trazidos pela Constituição. Basta a gente colocar, por exemplo, a ideia de proibição de qualquer tipo de discriminação entre filhos, né? Antes do texto de 88, nós tínhamos os chamados filhos adulterinos, os filhos fora do casamento, e eles eram tratados de modo discriminatório. O texto constitucional de 88 impediu qualquer tipo de discriminação nesse sentido. Então, ele é um texto constitucional que traz contribuições muito expressivas para o direito brasileiro. Às vezes se coloca o modelo de Constituição dos Estados Unidos, que tem um texto mais sintético, como grande exemplo a ser seguido. Mas eu penso que cada texto constitucional, tanto dos Estados Unidos quanto brasileiro, refletem, primeiro, as tradições do seu povo e, segundo, os momentos históricos nos quais foram elaborados, gestados. Há um artigo da Constituição que trata sobre o direito de família, vamos dizer assim. É pequenininho, mas com grande influência. Entre eles, a questão da separação, do divórcio e permitindo, a partir daí, o divórcio de mais de uma vez para a mesma pessoa, situações que a lei anterior proibia. Nós passamos por uma fase em que não havia divórcio, uma fase que havia uma única vez o divórcio era permitido, e a Constituição veio trazer a possibilidade e até uma redução de tempo de conversão de separação em divórcio. E o que você nos fala sobre a separação e o divórcio, e agora somente o divórcio com a mudança pela Emenda Constitucional 66? Bom, realmente, como o senhor coloca, durante a história do direito brasileiro, diversos momentos com relação ao casamento. Num primeiro momento, o casamento era visto como um vínculo indissolúvel por conta de que aquilo que Deus uniu, o homem não poderia separar. E em 1977, com a aprovação da chamada Emenda Constitucional do Divórcio, se começa a permitir o divórcio no direito brasileiro, mas havia necessidade dele ser precedido de separação, seja ela uma separação de fato, seja ela uma separação judicial. E havia um condicionamento legal de que só se poderia ter um único divórcio. E essa restrição ela é retirada em 1989 e a partir de então o divórcio ele pode ser realizado quantas vezes a pessoa quiser. A Emenda Constitucional 66 de julho de 2010 ela muda radicalmente a disciplina do divórcio no direito brasileiro, exatamente retirando a necessidade de que o divórcio fosse precedido de separação, seja ela separação de fato, seja ela separação jurídica. A gente aborda, enfrenta isso, o professor Paulo Hermano e eu na obra, e nós defendemos, embora haja ainda divergências doutrinárias sobre o assunto, mas nós nos filiamos à corrente doutrinária que entende que com o advento da Emenda 66, houve a extinção da figura da separação no ordenamento jurídico. Então, para nós, no livro, nós defendemos que a separação não mais subsiste. A única forma agora de dissolução do casamento é com o divórcio. Neste caso, professor, em palavras bastante simples, seria o fato de não haver mais a necessidade de uma prévia separação para depois converter em divórcio. Neste caso, vocês defendem no livro que não há mais a figura da separação. Obviamente, vocês até falam de direito intertemporal. Os processos que ainda existem, eu vou até lhe fazer essa pergunta sobre esse tema, mas as separações já existentes é que podem ser convertidas em divórcio. Mas aí vem a minha pergunta, e quando uma pessoa está hoje com uma ação ou entra com uma ação de separação,
você acha que o juiz já deve converter logo, já definir logo como uma ação de divórcio, sem deferir na sentença uma separação? A posição que nós defendemos no livro é que atualmente não é mais possível o pedido de separação. Aqueles casos em que já havia o pedido, o juiz pode dar o prazo para a parte converter em pedido de divórcio. O atual pedido de separação, na nossa compreensão, ele não seria admissível mais. Mas esse tema, como eu já abordei antes, ele é um tema ainda controvertido. Nós estamos falando de algo muito novo, que tem menos de 2 anos ainda, e não houve ainda, a jurisprudência ainda não se firmou. Há casos de juízes que ainda entendem que a separação subsiste, há casos em que juízes entendem que a separação não mais subsiste. O posicionamento que nós adotamos no livro é de que, com a emenda 66, o divórcio é a única forma de dissolução do casamento. Por quê? Porque ele é muito mais eficaz, mais amplo, atende de forma muito mais satisfatória a finalidade pretendida do que a separação. Na nossa compreensão, a separação ela só trazia uma duplicidade de sofrimento para o casal, porque se discutia uma coisa na separação, depois precisava reabrir as feridas na discussão do divórcio. Aí há quem diga que, mas e se o casal quiser se separar? Bom, e não quiser diretamente se divorciar? A emenda 66, quando retirou o prazo para o divórcio, ela traz hoje a possibilidade da pessoa se separar de fato e amadurecer a ideia da dissolução do casamento realmente. A partir do momento que ela entender que sim, ela quer dissolver o casamento, ela pode fazer isso de maneira rápida, sem burocracia. Então, que não há argumentos lógicos, jurídicos, a fazer subsistir a ideia de separação. Nós vamos a um pequeno intervalo e na volta nós vamos mostrar, nas palavras do professor Edson Pires da Fonseca, a irradiação do direito constitucional para outros ramos do direito.